Creio que você já deve saber disso. Mas podemos sim aprender com animes, jogos, séries e filmes. Tanto é que muita gente usa jogos, filmes, séries e anime para aprender novos idiomas, ou acaba se interessando através deles. Mas não é nesse fator que eu irei falar aqui, mas sim na parte de comportamento em relação aos personagens e à história, porque antes de jogos, séries, animes e filmes se transformarem no que são, antes foi passado por uma ideia, e essa ideia ela foi escrita como se fosse um livro, e eu irei lhe mostrar como você pode aprender comportamento humano através disso e aprofundando no contexto onde aquela história está se passando, seja num filme, num jogo, numa série, seja lá onde for, como se estivesse lendo um livro. Só uma observação: você não vai aprender o tanto que você aprenderia, por exemplo, assistindo palestras, lendo livros, certo? Olá a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. Eu me chamo Kofu Shori e, antes de mais nada, peço para que se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo para me ajudar na criação de conteúdo aqui no YouTube. Bom, eu separei alguns pontos aqui que nós vamos discutir para que nós podemos aprender através dessas mídias, certo? Mas antes, eu fiz um vídeo falando de como tirar proveito de tudo que você faz. Esse vídeo é como se fosse um complemento desse 8 que eu acabei de falar. Vou deixar aqui um link na descrição e aqui no card para vocês darem uma olhada, depois que terminarem de assistir esse vídeo, é claro. Bom, o primeiro ponto é: se aprofunde na história. Busque entender o que está acontecendo em todo naquele meio onde você está vendo. Tenta entender o contexto histórico na qual está passando aquele jogo, ou aquela série, aquele filme. Procure entender como a sociedade se comporta naquele contexto histórico que está sendo retratado, porque isso vai expandir o seu imaginário para as outras áreas que você for fazer na sua vida. E através disso você aumenta a sua capacidade de criatividade e ao mesmo tempo você ganha conhecimento de mundo, sem precisar ler aquele livro de história chata que anda por aí, apenas vendo séries, filmes e até jogando. Assassin's Creed é um bom exemplo disso. Assassin's Creed ele envolve temática histórica com a temática de assassinos. Eles misturam isso e criam uma narrativa nova com base nesses dois elementos, o que é uma coisa muito legal, porque tanto você aprende a história do jogo, a história dos assassinos, dos templários, como também você aprende também a história, uma parte da história geral. Claro, não totalmente, porque há coisas que são mudadas, mas de certa forma você consegue compreender um pouco sobre história em geral. Segundo ponto para discutirmos é: procure as obras literárias dos títulos que você vê. Você já leu, por exemplo, o livro do Assassin's Creed? Eu, por exemplo, nunca li. Eu nem sabia que tinha livro. Fui pesquisar aqui agora e encontrei que existe sim livros do Assassin's Creed. Por quê? Porque antes de que aquele jogo fosse feito, se passou uma ideia na cabeça das pessoas que produziram. E nisso foi escrito uma história. Porque você não vai tirar uma história numa cartola mágica. Você vai ter que escrever, revisar, e fazer todo o processo de escrita de uma história, de uma narrativa. E é interessante nós descobrimos como é que foi escrito essa história. Como que os autores transcreveram isso de um livro, transformaram de um livro em basicamente uma série de jogos. Por exemplo, isso também vale também com animes. Antes de aquele anime fosse feito um certo processo, eles desenharam, criaram uma certa história, que a gente pode chamar de light novels. Eles criaram diálogos do personagem, a criação de personagem, fizeram um mangá ou fizeram uma light novel. Você pode simplesmente abranger a sua mente e entender mais o contexto daquele anime, daquela série, aquele filme, ou até mesmo em desenho de quadrinhos, de outros meios de obras literárias. Você pode ler HQ, mangá, light novel e entender como que foi construído aquela história no original, para que antes fosse feita uma animação ou um filme ou uma série com relação a esse tipo de obra. Terceiro ponto para nós discutirmos é entender a motivação dos personagens. Entender a motivação dos personagens é você exatamente compreender o que rege aquele personagem, o que faz aquele personagem ser aquele tipo de pessoa. E você entendendo isso, você vai entender os sentimentos que ele possui, vai entender as ideias que ele tem e vai entender também por que ele faz o que faz. E isso pode ajudar você a refletir também
na sua própria vida. Você vê como as pessoas agem. Por exemplo, você viu uma determinada pessoa, por exemplo, manipuladora em em uma determinada série. Aí você vai e sai e vê uma pessoa que tem traços parecidos com aquele tipo de pessoa. E você começa a analisar e começa a ter um certo tipo de perspectiva. Aquele cara tá agindo que nem eu vi naquela série. Esse cara pode ser um possível psicopata. Próximo ponto. Veja como aplicar o conhecimento no dia a dia. As lições que você aprendeu, a motivação dos personagens que você compreendeu, o estilo de vida que uma determinada sociedade tem com relação a um período histórico ou a um período fictício que foi criado. Você conseguir extrair todas essas informações que você adquiriu, que você pesquisou, que você se aprofundou e aplicar no seu dia a dia é muito importante. Por exemplo, no vídeo anterior a esse, eu fiz um vídeo falando sobre a forma de como Naofumi se lidou com a traição. Que após ele ser traído, ele tomou certos tipos de atitudes para que aquilo que aconteceu antes não acontecesse mais para ele, pois ele teve uma série de medidas para evitar que isso ocorra novamente. Ou seja, o anime de Tate no Yusha, Naofumi nos ensina a não confiar nas pessoas cegamente à primeira vista, pois à primeira vista ela é totalmente manipulável para transmitir a melhor primeira impressão que você possa ter, para assim gerar confiança para outra pessoa. Mas ao longo do decorrer do tempo, aquela pessoa vai se mostrando quem realmente ela é e pode se aproveitar de você se você não tiver cuidado e analisar direito que tipo de pessoa você está lidando naquele momento ou na sua vida em geral. Bom, e o último tópico que eu tenho para falar aqui para você, que eu já falei antes, é entender que antes de jogos, animes, séries e filmes, seja lá o gênero que for, há pessoas envolvidas, há uma história que foi contada e foi inspirada em histórias reais que foram transcritas para o imaginário do ser humano e que nisso fizeram com que criasse um mundo novo baseado em um contexto real. Isso nos ajuda a perceber que a criatividade humana ela simplesmente é ilimitada. Nós podemos basicamente criar tudo o que quisermos com a nossa mente, criar histórias que jamais nenhum tipo de ser humano, nenhum tipo de pessoa possa sequer imaginar que aquele tipo de história poderia ser feito. Só um adendo, tenta fazer o que eu estou falando aqui desse vídeo com obras que você realmente gosta, com animações que você gosta, animes, jogos, filmes que você tem interesse em querer saber mais da história, que você se interessou pelo universo, para que não pareça tão chata assim e você possa de certa forma ter certo entretenimento, de certa forma, e que possa também aprender com ele, que assim o aprendizado se torna bem mais fácil e produtivo. Bom, é isso que eu tenho para falar hoje. Espero que tenha agregado alguma coisa de valor para vocês e que vocês possam entender que vocês podem sim aprender com animes, séries, filmes e jogos e animações. Claro, não será a mesma coisa que aprender com palestras, livros, aulas, mas de certa forma é uma alternativa para nós absorvermos conhecimento e adquirirmos